Olá, amigos, graça e paz a todos. Vamos hoje meditar em um texto um tanto difícil de entender, em que algumas denominações acreditam através desse texto que existe vida após a morte. E além disso, acreditar que há um lugar em que as pessoas estão sofrendo desde quando morreram até hoje. O texto está em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18 e 19, mais especificamente. E diz bem assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eles aqui acreditam, meus amados e meus irmãos, que quando Cristo padeceu na cruz, que ali José de Arimateia o levou para o seu sepulcro e ele esteve lá, o seu corpo, o Espírito de Cristo, dizendo a esses homens de outras denominações que entre a morte e ressurreição de Cristo, ele foi a um determinado local pregar aos antediluvianos, dos quais Deus tinha efetuado juízo com o dilúvio. Meus amados, para a gente entender que não existe vida após a morte, a gente vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais, olha só, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, já desfaz essa crença de vida após a morte. Qual é o contexto lá de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 e 19? É que o Espírito de Jesus, por intermédio de Noé, pregou aos antediluvianos. Por que eles estavam presos? Olha só em Gênesis 6, Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aqui os antediluvianos, eles estavam presos nos seus pecados, nos seus pensamentos pervertidos. Não havia lugar no seu coração para Deus. O Espírito de Deus diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E Deus usa Noé para construir a arca durante esses 120 anos de pregação. A senhora White fala
no livro História da Redenção, que cada martelada que Noé dava para construir a arca era oferecimento de graça, uma pregação da graça do Senhor Jesus, para que eles viessem a refletir, a reconhecer o seu pecado. Então o contexto lá de 2 Pedro 3, 18 e 19 é que o Espírito Santo, por intermédio de Noé, pregou aos antediluvianos, do qual eles estavam presos nos seus pecados, corrompido. O coração do homem estava tão corrompido que não tinha lugar para Deus nos seus corações. Eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, que me ouve e me assiste esse vídeo, o que está em seu coração que toma o lugar de Deus? O que é que está prendendo no seu coração que você não coloca Deus em primeiro lugar no seu coração? Deus pede o seu coração. Filho meu, dá o teu coração. Você está preso em que, meu amigo? Em que, minha amiga? O que é que ele está prendendo que você ainda não se entregou ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus está de braços abertos para te abençoar, para te santificar, para fazer parte da vida dele. Ele quer lhe dar a vida e vida eterna. Não deixe que a prisão do pecado tome o seu coração de Deus, mas se liberte e conheça a verdade, que a verdade vai te libertar. E Deus, a partir de então, vai conduzir a tua vida. Espere no Senhor, confie nele, tenha coragem, tenha decisão. Afasta tudo aquilo que te prende ao pecado e se volte para Deus, que Deus vai te dar o perdão, vai lhe santificar e vai te fazer de ti um cidadão do céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te ilumine e que te liberte do mal, dos pensamentos ruins, da inclinação ruim, da avareza, do ódio, do rancor, da raiva, que te liberte completamente. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém.